Olá, seja muito bem-vindo à terceira videoaula do curso de Gestão de Conflitos na modalidade à distância. Até aqui, aprendemos, junto com o João, a respeito do conflito e seus tipos mais comuns e também entendemos a relação existente entre a percepção que temos do mundo com os conflitos nos quais nos metemos. Agora, nesta videoaula, entenderemos o processo do conflito. Preparado? Preparada? Ok, então vamos lá. Para entendermos bem o conflito, é interessante que saibamos como ele surge, como se desenvolve e como termina. Por esse motivo, estudiosos desenvolveram um esquema, ou melhor, um processo, que procura explicar cada um dos estágios de um conflito. E por falar nisso, o conflito, desde o seu surgimento até o fim, passa por 5 estágios. E nós vamos conhecer cada um deles a partir de agora. O primeiro estágio é a condição antecedente. Para que um conflito aconteça, é necessário que haja certas condições antecedentes. Essas condições surgem a partir da forma como as pessoas se comunicam, ou da estrutura organizacional, ou de questões de cunho pessoal. O segundo estágio do conflito é a cognição e personalização. Para que o conflito se instale, é preciso que uma das partes seja afetada pelas condições antecedentes do conflito. Ou seja, o conflito ele só passa a existir quando, de fato, uma ou ambas as partes conseguem captar certa animosidade no ar, ou seja, quando tomam conhecimento concreto de que um possível conflito está para ocorrer. O terceiro estágio é a definição de estratégias para lidar com o conflito. A partir da maneira como nós inferimos as intenções dos outros, utilizamos algumas estratégias para sabermos como responder ao comportamento alheio. E o quarto estágio é o comportamento em si dos envolvidos no conflito. Esse é o momento que o conflito se torna claro e visível, inclusive para outras pessoas. Os oponentes passam a se comportar conforme as estratégias escolhidas no estágio anterior e partem para uma solução. E por fim, vem o resultado dessa situação conflituosa. Inevitavelmente, todo conflito resulta em consequências que podem ser boas ou ruins. Isso mesmo, um conflito pode gerar bons resultados. Se você assistir a todos os vídeos desse curso, verá como isso é possível. Bom, agora, depois dessa visão panorâmica do processo do conflito, vamos conhecer em detalhes cada um dos estágios do conflito. Existem 3 condições principais que podem desencadear um conflito em seu estágio inicial. A primeira condição é a comunicação. A maneira como falamos com as outras pessoas pode gerar conflitos. Nem sempre o que falamos é o que as pessoas estão entendendo. O uso de jargões técnicos, por exemplo, e a falta de informações podem dificultar a comunicação e gerar condições necessárias para se instaurar conflitos. Portanto, para evitar essa situação conflituosa pela comunicação, procure se certificar de que o outro entendeu o que você quis dizer. Para evitar essas falhas na comunicação, eu sugiro sempre que as pessoas façam uma perguntinha depois que tenham acabado o seu discurso. Qual foi o seu entendimento sobre o que eu acabei de falar? Com essa pergunta, você poderá se certificar se realmente as pessoas estão entendendo aquilo que você está falando. Coloque isso em prática e você vai ver que muito dos conflitos que você se envolve por conta da falha na comunicação vão diminuir. Outra condição desencadeadora de conflitos é a estrutura organizacional.
Apesar das organizações possuírem objetivos estratégicos que devem ser perseguidos por todos os departamentos, estes, por sua vez, possuem metas e objetivos distintos uns dos outros e até mesmo concorrentes. Veja, por exemplo, a dicotomia entre a área de vendas e a de produção de uma indústria. Enquanto vendas quer produtos com valor agregado, a produção busca produtos que possam ser fabricados com baixo custo. Essa situação precisa ser constantemente gerenciada para que se possa minimizar os conflitos. Na administração pública isso também não é diferente. Por exemplo, o conflito que existe entre a área financeira e a área de engenharia aqui no Paula Souza, né, da área que cuida da construção das ETECs e FATECs, enquanto a parte de infraestrutura quer construir prédios bonitos, com toda a segurança, etc., a parte financeira tenta minimizar os custos. Ok? Então, a melhor forma é entender e buscar gerenciar esses conflitos que são pertinentes da própria estrutura da organização. Por fim, as variáveis pessoais. Também elas são grandes deflagradoras de conflitos dentro da instituição. Uma grande fonte de conflitos são os diferentes sistemas de valores das pessoas, por exemplo. Esses sistemas de valores determinam os comportamentos quanto à contribuição do indivíduo no grupo ou os seus preconceitos. Além disso, as diferenças de personalidades em uma equipe podem potencializar os conflitos, especialmente nos casos em que os indivíduos mais imaturos divergem e levam as suas divergências para o plano das disputas pessoais. Isso acaba atrapalhando bastante e gerando bastante conflito no ambiente de trabalho. Bom, isso é o primeiro estágio, né, do processo do conflito. É isso que desencadeia o conflito em si. Se a gente entendeu bem isso, o que desencadeia o conflito, então vamos lá para o próximo estágio do conflito. Como dissemos, o conflito só passa a existir quando uma ou ambas as partes conseguem captar certa animosidade no ar, ou seja, quando tomam conhecimento de um possível conflito. Essa animosidade pode ser notada de duas formas. Uma delas é o conflito percebido. O conflito percebido se dá de forma consciente e racional. Acontece quando pelo menos um dos envolvidos percebe racionalmente que existe um conflito prestes a eclodir. Pode ser observado por um simples bom dia que não foi dito, por exemplo. A outra forma de se perceber o conflito é o conflito sentido, né? E ele acontece quando os sentimentos da pessoa afloram e tudo começa a ficar nublado e parece que vai cair uma tempestade. É o momento em que se instala a ansiedade, a angústia, a frustração, a hostilidade, a raiva, né? A pessoa não percebe o conflito de maneira com a razão, racionalmente. Ela percebe com o sentimento. Ela tem vontade mesmo de voar no pescoço do outro. Muito bem. Entendido isso, vamos dar uma olhada no terceiro estágio. O terceiro estágio é a definição de estratégias. Existem 5 estratégias que as pessoas se utilizam para resolver os seus conflitos. Nesse slide nós vamos tratar isso de maneira bastante superficial, porque na próxima videoaula só falaremos sobre essas estratégias. Por isso que eu vou tratar de maneira bem sucinta agora. Então relaxa, tenta entender o máximo que puder, porque na próxima videoaula nós tentaremos aprofundar esse assunto, ok? Então, a primeira estratégia que eu quero apresentar para vocês é a competição. Ela acontece quando uma parte ganha e a outra perde. Nesses casos, o conflito pode ser bastante nocivo.
Na estratégia colaboração, as duas partes ganham. Muitos especialistas acreditam que essa é a melhor forma de se resolver um conflito. A evasão ocorre quando ambas as partes perdem. Já a acomodação acontece quando uma parte ganha e a outra perde, mas a parte que perdeu concedeu a vitória. E, por fim, o compromisso, que nada mais é do que, para se chegar a um acordo, as duas partes precisam ganhar algumas coisas e abrir mão de outras. É isso, por enquanto está bom. Na próxima videoaula aprofundaremos nosso conhecimento nessas estratégias, ok? Vamos lá para o nosso quarto estágio do processo de conflito. É nesse estágio que o conflito se torna claro e visível. Os oponentes passam a se comportar conforme as estratégias escolhidas no estágio anterior e partem para uma solução. Acontece uma sucessão de ataques e contra-ataques, ações e reações de ambos os lados. Nesse estágio, até mesmo os mais desavisados e desligados acabam percebendo que há um conflito instalado entre as partes. O quinto estágio é o resultado. Inevitavelmente, todo conflito resulta em consequências que podem ser boas ou ruins. É importante frisar que nem sempre um conflito gerará consequências negativas. Há a possibilidade de resultar em grandes ideias ou inovações para as áreas. Tudo vai depender do empenho dos envolvidos em solucionar o problema da melhor forma possível. Dito isso, temos então que as consequências podem ser duas. Consequências funcionais, quando, por exemplo, há um aumento do desempenho das pessoas, ou seja, quando o conflito resultou em algo positivo. As consequências funcionais são próprias de uma gestão de conflitos de uma maneira construtiva e ela se pauta por meio de conflitos objetivos. Mais para frente a gente vai entender o que é um conflito objetivo. E uma outra consequência é a disfuncional, quando há uma diminuição do desempenho das pessoas, isto é, quando o conflito resulta em algo negativo e funesto, podendo até mesmo ameaçar a sobrevivência do grupo. Normalmente, via de regra, isso ocorre quando nós falamos de conflitos do tipo emocionais, Mais para frente, não nessa videoaula, nós entenderemos essa diferença entre conflito objetivo e conflito emocional quando nós falarmos dos tipos de conflitos organizacionais, ok? Por enquanto é isso, terminamos aqui e é isso aí, um abração a todos e até a próxima videoaula.